Sejam bem-vindos ao Automóveis Antigos e Suas Histórias. A intenção do programa é levar até vocês todas as informações possíveis a respeito dessas máquinas maravilhosas. Afinal, quem não é apaixonado por automóveis antigos? Hoje vamos contar a história do espetacular Citroën SM Maserati. Quem deu a sugestão foi nosso amigo Sinuel, que sempre acompanha nosso programa. Abraço, Sinuel! Enquanto o final dos anos 1960 foi um período tumultuado na política mundial, para a Citroën foi uma era de grande triunfo. A empresa passou por um período de reestruturação e renascimento e colocou uma série de grandes sucessos em seu currículo. O Traction Avant 2CV e o DS forneceram elos na cadeia que levaram ao sucesso da Citroën como empresa automobilística nos anos posteriores. Modelos notáveis e de alto desempenho sempre estiveram presentes na história automobilística francesa. Marcas como Bugatti, Delage, Delahaye e Talbot ainda mantinham uma áurea de respeito e admiração entre os entusiastas por velocidade na terra do champanhe. A Citroën, por sua vez, sempre almejou criar um veículo esportivo, um modelo que pudesse rivalizar em desempenho com Porsches, Mercedes-Benz e Jaguares, superando-os em tecnologia, conforto e excentricidade. Nessa última área, não tinha, aliás, rival. Ele personificaria o tipo de automóvel que André Citroën imaginou em 1935, quando exibiu no Salão do Automóvel de Paris um Traction Avant 22CV, equipado com um potente motor V8, e vamos deixar bem claro que foi um carro que nunca entrou em produção. No final da década de 1950, tem início os estudos de um modelo GT, baseado no DS. O projeto foi chamado de Veículo S, e esse S significava esporte. O foco principal do plano era pesquisar os limites do desempenho da tração dianteira, em termos de potência do motor e velocidade máxima do veículo. Vários protótipos se materializaram, e a excelente dinâmica do carro levou o engenheiro de projeto Jacques Le a desenvolver um carro de tração dianteira que quebraria a barreira de 200 km por hora, com a aposta sendo posteriormente aumentada para 220 km por hora. Os testes de um novo carro começam com um curioso protótipo, um DS Coupé com chassi encurtado e paralamas mais largos. Como era habitual para a Citroën, muitos veículos conceito em execução foram desenvolvidos, cada vez mais complexos e sofisticados a partir do DS. O projeto perdurou durante 9 anos. Ele evoluiu no desenvolvimento de uma variante mais rápida do DS de 1955 para a criação de um carro totalmente novo em termos de estética e de tecnologia. Acontece que, como os custos eram extremamente altos e a Citroën tinha dificuldades para fazer esse protótipo vingar, ele ficou entre idas e vindas até o ano de 1968, quando os franceses se tornaram proprietários da fabricante italiana de esportivos Maserati. Era esta a adição que faltava para que o projeto deslanchasse de vez. A Citroën utilizou toda a sua tecnologia de suspensão hidropneumática, inovadora para a época, com os motores V6 da Maserati, atrelados ao luxo digno de um Gran Tourer. Nascendo assim, o Citroën SM Sport Maserati, um veículo coupé de 2 portas e muito mais forte do que o DS. No Salão de Genebra, na Suíça de 1970, a Citroën apresentava o SM. A carroceria foi concebida pelo Centro de Estilo da Citroën. O projeto foi encabeçado por Roberto Pron, discípulo de Flamínio Bertone, pai dos modelos Traction Avant e do DS. O modelo apresentava um formato cuneiforme, sendo a seção dianteira mais larga do que a traseira, envolvendo bem as rodas para manter a filosofia de tapete voador,
tão bem concretizada no modelo DS. O Coupé SM media 4,89 metros de comprimento, 1,83 metros de largura e 1,32 metros de altura. Chamava atenção a grande distância entre eixos, de 2,95 metros, e pesava 1.450 quilos. A dianteira era o melhor ângulo do SM, pois acomodava um arranjo de 6 faróis, 2 dos quais acompanhavam o ângulo das rodas dianteiras para iluminar melhor as entradas de curvas. Esse conjunto de iluminação era protegido por uma carenagem de vidro, dando um aspecto elegante e tornando marca registrada do SM. O grande capô feito em alumínio e as laterais lisas colaboravam para um baixo coeficiente de arrasto aerodinâmico. O SM era de 0,33, um recorde para a época de um veículo produzido em série. A porção posterior estreita apresentava uma grande tampa que dava acesso ao porta-malas. Tinha as lanternas retangulares sendo adornadas por um para-choque cromado envolvente. Internamente, chamava a atenção o bonito painel, moderno e dotado de linhas arredondadas. O destaque era o volante de ar ovalado e de somente um raio, que tinha como destaque oferecer ajustes em altura e profundidade. O painel de instrumentos contava com 3 mostradores ovalados com velocímetro, contagiros, termômetro de água, amperímetro, nível de combustível e relógio. O SM também oferecia um sistema de verificação e controle, que alertava sobre o nível de fluidos, lâmpadas queimadas e pastilhas de freios gastas. Os bancos dianteiros, confortáveis e esportivos, traziam um desenho futurista. Contavam com ajuste de altura e inclinação de encosto, apoios de cabeça reguláveis em altura e acabamento em tecido com opção couro. Os equipamentos de série incluíam vidros com controle elétrico, ar-condicionado e rádio, instalado entre os bancos dianteiros. A chave para a genialidade do projeto SM foi sua composição técnica, suspensão hidropneumática e os potentes freios a disco nas 4 rodas que deram ao modelo uma sensação genuinamente de um grande turismo. Porém, a Citroën sabia que o modelo teria que ter debaixo do capô um motor mais pujante para fazer jus ao visual exótico. O único problema era que, na década de 1960, a marca não tinha em seu catálogo um motor à altura do visual esportivo do SM. O trem de força de 4 cilindros do DS tinha raízes no pré-guerra. Os estudos iniciais centraram-se num novo motor de 6 cilindros contrapostos, desenvolvido internamente. Poucos dias após a aquisição da Maserati, a Citroën abandonou o programa de motores de 6 cilindros. Em vez disso, a Citroën encarregou a Maserati de desenvolver um novo V6 para o SM. O engenheiro-chefe da Maserati, o engenheiro Giulio Alfieri, começou a projetar um novo conjunto motriz do zero e, para isso, utilizou os ferramentais do motor Indy V8. Ele precisava ser compacto e leve para trabalhar com o tradicional layout de tração dianteira da Citroën, que levou a caixa de câmbio ser instalada à frente do eixo dianteiro, transformando efetivamente em um carro com motor dianteiro central. O engenheiro Alfieri concebeu um novo motor de 6 cilindros em V a 90 graus, identificado internamente como C114. Com duplo comando de válvulas, bloco e cabeçote de alumínio e cilindrada de 2.670 cm3, era alimentado por 3 carburadores de corpo duplo da marca Weber. Desenvolvia potência de 170 CV a 5.500 RPM e torque máximo de 23 kgf a 4.000 RPM. O conjunto mecânico permitia ao SM atingir velocidade máxima de 220 km por hora e acelerar de 0 a 100 km por hora em 8,3 segundos. O GT da Citroën
Destronou assim o Oldsmobile Toronado, com um veículo de tração dianteira mais veloz do planeta, que fazia 205 km por hora. E manteve esse estilo até 1988, com o lançamento do Lancia Thema 8.32, equipado com motor Ferrari V8, que alcançava 235 km por hora e 215 cavalos. Vale ressaltar também que o propulsor V6 do Citroën SM também seria montado no Maserati Merak e no 4Porte 2, além do esportivo Ligier JS2. Como no DS, a suspensão hidropneumática e independente nas 4 rodas permitia altura constante, qualquer que fosse o tipo de terreno e a carga transportada. Oferecia 3 níveis de altura. Para freá-lo, o modelo dispunha de freios a disco nas 4 rodas com um sistema hidráulico de alta pressão. A direção tinha relação e assistência hidráulica variável. Tinha um curioso sistema que, quando se soltava o volante do SM, mesmo com o veículo parado, este colocava as rodas em linha reta. Esse sistema foi batizado de Tirave. As rodas padrão eram de aço inoxidável, mas para os rigores das corridas off-road, a Michelin desenvolveu uma solução única: uma roda de resina reforçada com carbono, que se tornou uma opção de fábrica. Essas rodas pesavam menos da metade do peso padrão e estavam décadas à frente de aplicações semelhantes. Em 1971, surge a versão com câmbio automático de 3 marchas da Borg-Warner, destinada aos Estados Unidos. A dianteira perdeu a carenagem nos faróis e passaram a ser 4. No ano seguinte, o motor V6 de 2,7 litros passa a ser equipado com a injeção eletrônica Bosch DG-Tronic e a potência sobe para 178 cavalos a 5.500 RPM e o torque passa para 23,4 kgf a 4.000 RPM. Esse pequeno incremento de potência possibilita ao SM atingir a velocidade máxima de 228 km por hora. A revista norte-americana Motor Trend concedeu-lhe o título de carro do ano em 1972. Já em 1973, o motor teve a cilindrada aumentada para 2.996 cm3, porém eram mantidos os 3 carburadores de corpo duplo da Weber, com potência de 188 cavalos a 6.250 RPM. Porém, com a crise do petróleo e a imposição de limite de velocidade nas autoestradas francesas, as vendas do Citroën SM caíram vertiginosamente. Em 1974, a Peugeot compra a Citroën, que passava por uma série de dificuldades financeiras, formando o grupo PSA. A produção restante do SM foi entregue à Ligier. Em 1975, o grupo PSA decide encerrar a produção do SM e a Ligier fez os últimos 115 exemplares. O SM era demasiado controverso para ser um sucesso comercial. Em 6 anos, foram comercializados 12.920 automóveis. Os avanços tecnológicos empregados no SM foram posteriormente empregados em outros modelos como Maserati Merak e 4Porte 2, que se parece com o SM a ponto de ser considerado uma versão sedã do Citroën com o logotipo do tridente. O bem-sucedido Citroën CX levou a maioria das qualidades dinâmicas do SM, incluindo a direção hidráulica sensível à velocidade. O modelo teve boa adesão nos seus 3 primeiros anos de fabricação por conta de tudo que foi dito tanto no mercado americano quanto no europeu. Este carinho que o SM conquistou lhe rendeu alguns ex-proprietários famosos e que levam até hoje a imagem do modelo em sua história. É simplesmente impossível citar o SM sem falar do jogador de futebol holandês Johan Cruyff, lenda do Ajax e do Barcelona, indiscutivelmente o maior jogador de futebol holandês da história. Outros famosos também tinham o SM como seu xodó, sendo eles Jay Leno,
o ator Burt Reynolds, e o também ator 007 Daniel Craig. Essa foi a história do requintado e charmoso Citroën DS Maserati. Agradeço a todos vocês por terem ficado comigo até agora. Espero que tenham gostado do vídeo e da história. Caso vocês queiram conhecer a história de algum automóvel antigo, é só pedir nos comentários do canal. Por favor, deixem seus likes, inscrevam-se, compartilhem e toquem no sininho. Daqui uma semana estaremos de volta com mais um Automóveis Antigos e Suas Histórias. Até mais!